Eu sou Isabel Fianca Antônio Tomé. Vou apresentar o trabalho com o tema Papel Paternal na Educação Religiosa dos Filhos na Igreja Evangélica de Angola, caso Paróquia Betel Lucola. O que me motivou a escolher o tema é por causa do comportamento inadequado à realidade hoje do nosso país, da nossa província, mas a norte lá do país Angola. Os filhos com um comportamento inadequado violam, entram na delinquência, a falta de respeito. E ao notarmos isso, nós como igreja, o que temos que fazer para corrigir este comportamento? Para a pertinência, na base das reflexões, há uma preocupação sobre a vida desses filhos e conduzi-los nos caminhos saudáveis para termos famílias saudáveis, sociedade justa. Através dessas regras, através das regras de convivência familiar, que acaba de transmitir aos pressupostos. Continuando que a faculdade também, a faculdade lusófona, cientificamente vai ter um trabalho de base que vai servir para futuras investigações para o melhoramento do comportamento desses filhos. E o trabalho está estruturado em 5 capítulos, mas antes queremos contar na base do problema que levou-nos a refletir a pesquisa no seguinte problema de investigação. Que contributo têm os pais na educação religiosa dos filhos na paróquia Betel Lucola? E para com esta constatação do problema, formulamos na investigação que resumo desta dissertação formulou-se como objetivo geral analisar a responsabilidade dos pais no processo de construção de uma educação religiosa dos filhos na paróquia Betel Lucola. E face ao problema em estudo exposto, tendo como objetivo, foram elaboradas as seguintes perguntas. Que fundamentos teóricos são necessários para a boa contribuição na educação religiosa dos filhos, com vista ao resgate de valores? Que dificuldades fundamentais que os filhos têm na orientação, que os pais, têm na orientação dos seus filhos na educação religiosa? Que ações podem orientar as famílias na educação dos filhos? Em resposta às perguntas formuladas, propusemos como tarefa de investigação determinar os fundamentos teóricos necessários que possam contribuir na orientação dos mesmos filhos para uma educação religiosa. Diagnosticar as dificuldades que os pais enfrentam na orientação dos filhos na mesma paróquia. Elaborar um programa que apoie a família na educação religiosa destes filhos. Dizia eu que o trabalho está estruturado em 5 capítulos. O primeiro capítulo que faz a abordagem da fundamentação teórica e onde desenvolvemos alguns conceitos importantes em termos de pesquisa com aspecto de suporte teórico para associar o papel paternal na educação dos filhos. Neste mesmo começamos com a base, neste primeiro capítulo, que, biblicamente falando, ensina a criança o caminho que deve andar, quando for grande, ou velho, não se desviará dele. Em Provérbios 22, 6. Conforme Rafael 2015, na sua explanação
sobre o princípio de proteção dos filhos, ainda diz que na terra idade convém ensinar a criança na terra idade que é a prioridade para a condução deste filho. Ainda o Platão diz que a educação para este filho consiste em dar o corpo, a alma, toda a beleza e a perfeição de que são capazes para com esses filhos. No segundo capítulo, debruçou-se sobre a qualidade paternal afetiva, educacional, onde se pode apreciar várias características que caracterizam os pais, às vezes, o desenvolvimento dos filhos, segundo Geville et al. 2002, a afeição que os pais devem ter para com os seus filhos, contribui para a sua instrução, para a sua construção para um bom caminho. Terceiro capítulo abordou sobre a relação família, igreja e sua influência. Criarmos os filhos numa atmosfera divina, isto nos faz bem para uma sociedade justa. O quarto capítulo está relacionado aos procedimentos metodológicos e técnicas aplicadas nesta elaboração e execução do trabalho. Entretanto, essa abordagem inicia-se com uma breve caracterização do local e apresenta a população e a mostra. Já no quinto capítulo, focalizou-se na apresentação, análise, interpretação dos resultados de pesquisa. O mesmo surge no sentido de analisar e apresentar estatisticamente os dados recolhidos que inevitavelmente conduziam-nos às conclusões, sugestões e finalmente das referências bibliográficas. Trabalhamos com uma população de 520, mas com um universo que está constituído em 130, dividido em 12 estratos, que são os 70 pais e 60 filhos. Mas os resultados recolhidos conforme os dados apresentados, que nós posteriormente, quando iremos apresentar, indicam que muitos pais estão preocupados com a formação dos seus filhos na educação religiosa desses mesmos filhos. E vemos que o mesmo estudo dissertativo baseou-se no bibliográfico e descritivo e teve como enfoque misto qualitativo e quantitativo aos métodos científicos, exegese e hermenêutica dos textos bíblicos sagrados e recolha de dados como fundamentos nas técnicas da coleta de dados. Para conseguirmos os dados que necessitamos, tivemos que elaborar um questionário que nos permitiu a recolha dos mesmos. Mas antes, fizemos a permissão ao pastor paroquial como líder, que nos cedeu o espaço para podermos trabalhar à vontade. O questionário foi aplicado, como dizia, aos 12 estratos de 70 pais e também para com os filhos. Ao longo deste trabalho, tivemos algumas dificuldades, como a falta de bibliografia, as dificuldades de viajar da província mais a norte de Angola para o capital do país, que só por uma via aérea, dá-nos um pouco de transtornos.
E outra, como trabalhador, estudante, enfrentamos também várias dificuldades. Conclusões. Finalmente, concluímos que os pais são de extrema importância, os filhos, e servem de orientação para ensinar a criança o caminho que deve andar, podendo ser para os pais um prazer e não um fardo. Que as literaturas adotadas nesta dissertação permitiram construir a base teórica que serviu de fundamento para o desenvolvimento do mesmo trabalho. Os pais precisam tomar consciência de que a verdadeira educação começa a partir dos pais e complementada à igreja. Os pais têm que contribuir também muito a aprender com o crescimento dos filhos, cada filho, em relação de pai e filho, e única deve ser tratado como tal, com muito carinho e delicadeza, conforme disse o Rafael, de 2015. Sugestões para este trabalho. Tenho como sugestão que as primeiras e as escolas primárias e secundárias possam implementar a disciplina da religião e moral durante a formação secular.